noite. Vamos voltar a eleições depois de um braço de ferro entre o Governo e a oposição, que culminou com o chumbo da moção de confiança. O Presidente da República revelou no Conselho de Estado que aconselhou o Primeiro-Ministro a não avançar com a moção de censura. Qual foi o conselho que o senhor deu a Luís Montenegro? Bom, o conselho que dei a Luís Montenegro foi o da tentativa de uma resolução de um problema político que persistia por parte de quem, na oposição, à falta de argumentos políticos que permitissem contraditar os bons resultados do governo, de resto hoje tivemos muito boas notícias, mas sobre esses bons resultados de um bom governo, decidiu atacar uma pessoa. E a moção de confiança tem um histórico. Esta moção de confiança não surge do nada. Esta moção de confiança surge depois de uma moção de censura do Chega, depois de uma moção de censura do PCP, depois de um agendamento protestativo de uma comissão parlamentar de inquérito que era dirigida a uma pessoa ilegal, eu devo dizer, parece-me os seus pressupostos. Eu acho que não vale a pena historiarmos o conselho que deu ao Primeiro-Ministro. O conselho que deu, eu tive basicamente a compreensão relativamente aos argumentos do Primeiro-Ministro, que é o mais relevante. Note que neste processo, quem era visado pessoalmente à falta de argumentos políticos contra os bons resultados do governo era o próprio Luís Montenegro. E, portanto, havia uma decisão que lhe cabia fundamentalmente e que eu compreendo, porque, mais que não seja, quando o Partido Socialista, de mão dada com o Chega, que se diz direita, e todo o resto do firmamento político à esquerda, pretendiam prolongar essa situação que era de desgaste, melhor, porventura, o povo português fosse chamado a avaliar a situação política, coisa que sucedeu, mas já agora, só para terminar nesta parte, por vontade da oposição. Porque a moção de confiança não é aprovada, bastava uma abstenção do Partido Socialista. Mas foi apresentada pelo tinha que ser mas apresentada. Acha mesmo que eleições vão resolver o problema da empresa a qual o Primeiro-Ministro está associado? Eu acho que não tenho nenhuma intenção de passar muito tempo a falar sobre esse tema, que não interessa nada. Há uma coisa que eu lhe quero dizer. Mas a minha pergunta é especificamente sobre se isto vai resolver essa questão. Não me interessa nada. Não me interessa nada, eu vou lhe dizer porquê. Porque, neste momento, o Luís Montenegro, é o líder político mais vistoriado, analisado, que mais informações deu da política portuguesa. Em relação ao Luís Montenegro, eu acho que nós sabemos praticamente tudo. Mas em relação aos outros líderes partidários, nós não sabemos nada. Pessoalmente, eu quero centrar, já que vamos a votos, tem que ser, o país não queria ir a votos, a AD não queria ir a votos, a oposição obrigou o país em relação a esta crise política, mas já que vamos, eu tenciono daqui para a frente, em campanha eleitoral, falar daquilo que a oposição não quer esteja em cima da mesa, ou seja, o balanço do que o Governo fez e as propostas em relação ao futuro. Não me interessa nada falar do que tem que ver com uma pessoa, seja o Luís Montenegro... Mas há aqui uma consequência importante que para o resultado das eleições, se a AD ganhar e Luís Montenegro vier a ser constituído arguido, acha que ele deve governar? Essa é uma situação que nem sequer se coloca. Bom, quem se candidata... Não, olha, pode... Ele não é arguido, de facto. Como o candidato a primeiro-ministro de outro partido qualquer pode morrer, pode vir uma catástrofe, pode acontecer o que seja. Eu não vivo de especulações, eu vivo de factos. O Luís Montenegro é um homem que é, perante a lei e a justiça, impoluto no sentido em que nunca foi arguido, condenado de coisa nenhuma. Aliás, devo-lhe dizer que esses cartazes que estão aí espelhados não retratam nada por parte de um partido que é o Chega. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Acha possível um Primeiro-Ministro, qualquer que ele seja, estar em funções sendo arguido? Se não estou a dizer que seja o caso em apreço, qualquer, como princípio geral. Eu acho que nós vamos a votos com todos os líderes em condições de serem primeiros ministros se vencerem eleições, Luís Montenegro, obviamente, incluído. E o facto de... E esta insistência à volta... Primeiro-Ministro que seja arguido. Desculpa. Esta insistência à volta do candidato só acontece porque, de facto, não se quer discutir aquilo que foram as razões de mérito da governação. Note bem, quando estas eleições acontecem, Portugal é elogiado no mundo inteiro. Quando estas eleições acontecem, a economia cresce, a dívida reduz. Quando estas eleições acontecem, os rendimentos de pensionistas, reformados, trabalhadores aumentavam quando se reduziam ao mesmo tempo impostos. Quando estas eleições acontecem, tinham-se resolvido problemas essenciais de várias profissões, realidades socioprofissionais, professores, polícias, guardas prisionais, militares, funcionários judiciais. E é por causa de tudo isto e mais
que querem insistir numa discussão à volta de uma pessoa para a qual, lamento imenso, não vou contribuir mais. Depois das eleições, supondo que a AD, enfim, volta ao governo de alguma maneira, e o senhor poderia provavelmente ser de novo Ministro da Defesa. E por isso tenho uma pergunta relacionada com o facto de que, nesse caso, iria lidar com o aumento da despesa militar. E a pergunta é esta: onde é que o Orçamento de Estado vai ser cortado para financiar esse aumento da despesa militar? O ponto é que não é despesa, é investimento. Ontem foi noticiado... Sim, mas também pela RTP... haverá sempre dinheiro que sai de algum sítio. Ontem sim, mas há dinheiro que gera riqueza e há dinheiro que só pode ser interpretado como despesa ou como gasto. Ontem a RTP, entre outras estações televisivas, deu notícia de um facto extraordinário que correu o mundo inteiro, de uma apreensão de 6,5 toneladas de droga, graças a uma colaboração impecável, devo dizer, entre a Polícia Judiciária, a Marinha e a Força Aérea. É um exemplo que ajuda a demonstrar como as Forças Armadas não estão nos quartéis e são importantíssimas naquilo que tem um reflexo na vida diária dos portugueses. A Força Aérea pratica... Não é disto tudo, não está a responder à minha isto pergunta. Para dizer o quê? Isto para dizer o quê? Para que aquilo que as Forças Armadas fazem em tempo de paz, nomeadamente, seja possível, é preciso investir nas Forças Armadas. E a minha perspectiva de investimento é de retorno. Hoje tivemos a apresentar em Beja, a inaugurar em Beja, um simulador que permitirá a formação de pilotos estrangeiros em KC em Portugal. É um investimento. A pergunta é de onde é que vem o dinheiro? Não, deixe-me só dizer isto. O dinheiro não, é que a Defesa dá dinheiro para o Orçamento de Estado. Cada piloto que se forma, graças a este simulador, representa 700 mil euros em média de receita para o Estado. A aquisição de 12 aeronaves A29 Super Tucano, que eu devo dizer, levei ao Conselho de Ministros, no que é um investimento de 200 milhões de euros, 75 milhões de euros são aplicados nas indústrias portuguesas, criando riqueza, postos de trabalho. E, portanto, obviamente que a defesa... O problema, e esse é eu acho que é uma subversão de raciocínio. Eu vou colocar a pergunta de outra maneira. É que o raciocínio está subvertido. Não, espera aí, mas pode garantir que o Estado Social não será cortado devido ao aumento da despesa militar? Posso garantir o seguinte, que todo o aumento de investimentos na defesa terá sempre em conta os equilíbrios orçamentais, o comportamento da economia e a necessidade de se assegurar em prestações sociais. Aliás, deixe-me que lhe diga, não está a garantir que não haverá cortes. Sabendo que os investimentos na defesa se medem em percentagem do PIB, se quiser dar passos que tenham um impacto negativo na economia, poderá ter aquilo que só, na aparência, é um aumento, porque em percentagem do PIB poderia depois ser menos. E o que é que para mim é muito importante? É assegurar que as Forças Armadas, que não estiveram na primeira linha da política nacional durante muitos e muitos anos, estejam e estiveram durante 11 meses. É assegurar que os militares são dignificados na sua condição, e isso aconteceu, valorizando os salários, valorizando os suplementos, valorizando os mecanismos de apoio em caso de incapacidade ou morte. É assegurar que os antigos combatentes, desde logo, que são verdadeiros heróis de Portugal, no inverno das suas vidas, são também considerados pelo Estado. É assegurar que investimos nas indústrias de defesa. As indústrias de defesa, deixe-me que lhe diga, nós estamos a falar de perto de 380 indústrias, milhares de postos de trabalho, milhões de euros de lucro, pagam salários médios mais altos, mais investigações, mais investimento em ID. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, daquilo que dá retorno à economia e não é despesa, é investimento. Por isso é que eu acho que o raciocínio é, na base, subvertido, porque aquilo que os portugueses devem perceber é que quando nós colocamos dinheiro na defesa nacional, nós estamos a ter um impacto favorável na economia e a melhorar as suas vidas por causa dos serviços que as Forças Armadas prestam. Muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. E eu te agradeço a oportunidade.